tarde, pessoal. Aqui quem fala é Carlos Batalha. Eu sou um dos proprietários da Four Brothers e hoje estou tendo o prazer e a alegria de receber uma das pessoas mais queridas e que entende do que nós temos que fazer com o nosso rico dinheirinho. Então ele vai falar um pouco sobre a segurança de como você investir e também ele vem com uma bagagem grande de anos de diretor da TV Record. Então eu estou tendo o prazer de receber aqui Álvaro Wilson, que hoje aqui ele é da Navis Investment. Eu que agradeço aqui, Carlos, por estar nos recebendo aqui para a gente estar abordando um assunto que eu acho de muita importância, que é esse assunto sobre investimento. E hoje nós vamos falar de uma coisa interessante, investimento em coisas de Deus. Opa, isso é bom. Hoje a gente quer Estou abordar... contigo. Hoje eu vou trazer aqui uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, que existem opções de investimento e essas opções são coisas de Deus. Eu vou explicar durante o programa aqui para ficar... Por favor, eu quero saber. Para segurar a audiência, né? Para a gente segurar a audiência. Mas antes da gente poder falar sobre investimento, coisa de Deus, a gente precisa um pouquinho explicar sobre o mercado financeiro. Porque você sabe melhor que eu, né, Carlos, que a nossa cultura, o brasileiro, ele por cultura... ele não tem um ideal de investidor, ele tem um ideal de empreendedor. Todo brasileiro quer ter o seu próprio negócio. Isso não é errado, mas a falta da cultura investidor faz com que o brasileiro perca muito dinheiro ou muitas vezes não consiga construir a longo prazo uma coisa mais rentável ou mais segura, como o americano. E já que nós estamos nos Estados Unidos, a gente tem que pensar como o americano. E aí a gente vê a situação do americano, do porquê que o americano, mais de 80% dos Estados Unidos, dos americanos, investem no mercado financeiro. Sim, diferentemente do Brasil. 2% da população brasileira investe no mercado financeiro. A maioria não tem essa pegada de empreendedor. Tanto é que quando a gente vê os brasileiros chegarem aqui, a maioria deles, você melhor que eu sabe disso, né? A maioria deles querem abrir um negócio. Né? Até, em vez do dinheiro vir na frente... né? E começar a construir algo para eles, na verdade, eles acabam querendo vir para cá, abrir um negócio sem conhecer, sem saber como que funciona. E o mercado financeiro ele é algo muito interessante. O mercado americano é o coração do mundo. Então, quando a gente fala de mercado financeiro, mercado americano, a gente está falando daquilo que pulsa a economia mundial. Um exemplo disso é, todas as coisas que nós conhecemos, elas são cotadas em dólar. Sim. E Carlos, é muito importante a gente falar disso. Não tem como a pessoa viver sem entender sobre o mercado financeiro. A nossa vida, hoje eu tenho certeza que você abasteceu o carro ou essa semana. Sim. O preço ali na bomba não foi escolhido pelo proprietário da bomba. O preço ali foi escolhido no mercado financeiro. Sim. Foi ali que ele foi definido até chegar e refletir na bomba. Então a gente tem hoje o mercado financeiro como um ponto principal de afetar a toda a nossa vida. E hoje, quando a gente fala mercado financeiro, para a gente explicar um pouco para a nossa audiência que um pouco não tem esse conhecimento, vamos imaginar um supermercado, né? Porque geralmente as pessoas confundem mercado financeiro com bolsa de valores. Vamos imaginar um supermercado. O supermercado é o mercado financeiro e as prateleiras são as bolsas de valores. Então, por exemplo, quando a gente fala do mercado brasileiro, a gente só tem a B3. Então, você só tem uma prateleira, você só tem que comprar o que está naquilo na prateleira. Então, é Petrobras, é Vale e acabou. Quando você fala do mercado financeiro nos Estados Unidos, você tem muitas prateleiras. Por exemplo, Nasdaq, aí você tem ações de Apple, você tem ações de Amazon e etc. São ações de empresas de tecnologia. Aí você tem a Bolsa de Nova York, você tem a Bolsa de Chicago, que fala só de commodities, e aí vai. Ou seja, você tem inúmeras prateleiras que trazem várias opções. E por que eu tenho que explicar isso, Batalha? Porque as pessoas, elas confundindo o mercado financeiro com bolsa de valores, elas acham que tudo é comprar ação. E não é. Sim. Investir não é só comprar ação. Essa é a ideia que todos têm quando se fala em investimento. Todo mundo acha que você investir é você comprar ações da Apple. E não é. Tanto é que hoje nós vamos mostrar aqui no programa que existem investimentos em coisas de Deus. Coisas que é a necessidade de todos nós. Você é de São Paulo, né? Santos. O pessoal do Nordeste gosta de comer um cuscuz, né? Gosta de um milho, né? Minha esposa, se não comer de manhã o cuscuz... Não é verdade? Você vê o cuscuz, os derivados do milho é um produto que nós consumimos que é originado do milho.
Só que esse produtor que ele fez, ele plantou e ele vai colher o milho ali depois de 6 meses, 8 meses, ele precisa receber esse dinheiro. E ele não recebe esse dinheiro quando ele colhe. Não, né? Não, ele recebe esse dinheiro antes. É o chamado contratos futuros. Então, ele antecipa o que ele vai receber e ele precifica aquilo que ele acha que vai colher. E aí nós temos a variação, que é se colher muito, ele tem mais, o preço vai baixar. Se ele colher pouco, vai ter pouco, o preço vai subir e assim por diante. Esse é o exemplo do petróleo que você deu agora. Um exemplo... A gasolina nas bombas. Então, a gente tem essa ideia. E eu gosto muito de falar disso, coisas de Deus, e quando a gente fala de coisas de Deus, é justamente a questão da matéria-prima. O mercado financeiro também é possível fazer investimentos em matéria-prima, como milho, soja, trigo, açúcar, arroz. Né? Eu acho muito interessante o pessoal fala assim, a gente tem alguns clientes que são restaurantes, por exemplo, fala assim, poxa, o preço da carne está caindo, mas você está investindo em carne de boi, em boi para você poder proteger o seu restaurante? Não. Então, porque se o preço da carne está subindo e você está investindo em boi gordo, por exemplo, o seu restaurante não está descoberto, está protegido. Sim. E aí você vê a importância. Eu gosto muito de usar esse exemplo, Carlos, e até vamos aqui deixar claro, isso aqui não é uma sugestão de investimento. Isso aqui é só um título, é só um método de mostrar que o mercado financeiro ele é uma opção de a pessoa aumentar o capital dela. Quem investiu em janeiro de 2024 em Bitcoin, aí todo mundo vai saber, porque é a hype do momento, né? E em março de 2024 ela decidiu vender o Bitcoin, ela teve 92% de rentabilidade. Bom, né? Bom. Mas a pessoa que em janeiro de 2024 comprou contratos futuros de cacau, ela teve em março 154% de rentabilidade. 2 vezes melhor. Mas eu pergunto, quem não consome chocolate? As mulheres que digam. É um produto de necessidade. Então, por mais que o preço esteja alto ou não, vai haver necessidade. De repente, o Bitcoin chegue a 100 mil, e eu gosto de usar esse exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero comprar o Bitcoin porque ele um dia vai chegar a 100 mil. Quando ele chegar a 100 mil, você vai vender para quem? Se ela já estiver firme no mercado, eu vou comprar um imóvel, alguma coisa que aceite o Bitcoin. Isso. Mas se não aceitar, o que eu vou fazer? Para quem que eu vou vender? Então, a procura vai diminuir. Agora, se eu tenho o preço do cacau a $10 mil, que chegou a março de 2024, $10 mil, o fabricante de chocolate não vai ter que comprar cacau de qualquer jeito? Sim. Então, a oferta e demanda ela se torna muito interessante. Então, uma vez que a gente conseguiu explicar isso, que o mercado financeiro é um supermercado e as prateleiras são as bolsas de valores, vem a pergunta, por que eu tenho que investir no mercado financeiro? Por que é importante investir? E não só investir no mercado financeiro, o mercado americano, porque tudo é dolarizado. O nosso país, o Brasil hoje, é impressionante isso, é o maior produtor de soja e milho do mundo. Meu Deus. Do mundo. Só que ele não é, o milho nosso, a nossa soja não é cotado em real. É em dólar. É em dólar. Então, olha a importância da gente olhar para esse mercado financeiro. Então, o mercado financeiro possibilita aumento de capital, que eu acabei de mostrar aqui, um investimento em contratos de cacau, construção de patrimônio. Eu acho que a pessoa que quer construir patrimônio a longo prazo, imagina uma pessoa que comprou ações da Apple em 2000. Hoje, o que ela tem de patrimônio? Então, construção de patrimônio, proteção, como eu acabei de dar o exemplo aqui de um restaurante que ele precisa pagar todo mês o aluguel dele, e isso é uma coisa que a maioria dos brasileiros não sabem. A maioria dos empresários americanos, eles têm na sua estratégia de negócios a proteção do seu negócio investindo contra eles mesmos. Eles investem contra eles mesmos. Por exemplo, o restaurante que vê que o preço da carne está subindo, ele vai lá e olha, eu quero estar exposto ao preço do boi gordo. O restaurante que mexe com porco, olha, eu quero estar exposto ao preço do porco aí. Se o porco está subindo, o meu produto vai ficar mais caro para o meu cliente, eu não quero chegar e deixar de pagar o aluguel. Eu quero de alguma forma buscar esse retorno em algum lugar. E não só. Isso é uma mentalidade. O agricultor americano, que ele tem ali o plantio dele ali, vamos dar um exemplo aqui da laranja. E tem uma história da laranja aqui, se você depois deixar, eu vou contar aqui para você, vai ser muito interessante. Ele tem a laranja ali, ele não sabe se ele vai conseguir, por exemplo,
Eu vou colher laranja. Será que eu vou conseguir vender pelo que eu preciso vender? Então, antes dele colher, ele vai lá, ele mesmo investe quanto o preço da laranja. Então, vamos dizer o exemplo lá que ele quer vender a laranja lá por $250 o saco. Se não tiver $250, se estiver caindo, ele está ganhando dinheiro com aquilo no futuro. Ele vende a laranja dele aqui pelo valor que for, porque ele sabe que ali ele está batendo. Então, a proteção para o negócio do cliente, o americano tem muito isso. Os dealers, principalmente os dealers americanos, eles fazem muito isso. Se protegem colocando petróleo, juros americanos e assim por diante. E a aposentadoria, como você mesmo falou. Aqui tem um processo de aposentadoria, né, muito conhecido, que é justamente o dinheiro que o empregado vai ganhando, ele vai juntando num fundo, esse fundo vai investindo e ao longo do prazo, tem que falar o português, 401, eles vão ali juntando aquilo ali e no final eles vão usar aquilo ali para investir. Então, sim, você vê como que tem vários leques do porquê investir e porquê o mercado americano. Agora, tem aquela coisa, eu gostei muito disso aí, como é que eu faço para investir no mercado americano? E aí a gente tem que explicar que existem 4 caminhos. Né? Vamos falar do primeiro caminho, que é o caminho mais natural. Eu investi, eu vou lá, procuro uma corretora, abro uma conta na corretora, boto o meu passaporte, boto lá o meu W8 e falo, eu sou brasileiro, quero investir no mercado americano. Ele vai abrir um gráfico, vai ficar vendo os gráficos lá e vai ficar fazendo a operação ele. Se ele perder, perdeu. Se ele ganhar, ganhou. E isso é uma outra coisa que eu acho muito interessante. Como um brasileiro tem uma aceptação, falar, se eu perder, perdi. Vou botar esse dinheiro aqui para perder. Isso não existe, gente. Não existe. Outras formas... É o negócio que eu te falei da falta de segurança. Isso ele falou, vou te dar isso aqui, se perder, perdeu. Não. Ele tem que investir... Igual o jogo do tigrinho, né? Vou botar aqui 100. Se ganhar, ganhei. Se não ganhar... Gente, se não ganhar, perder tudo, perdeu. Eu acho que a gente tem que ter consciência que a gente tem que procurar alguma coisa que pelo menos proteja. Né? Por exemplo, o nosso fundo ele procura ter 30% do que a gente tem captado em imóveis. Porque eu não sei o dia de amanhã, Batalha. Sim. A gente tem variáveis no mundo que podem acontecer que a gente não tem um controle. Né? Por exemplo, a gente teve em 2008, já que a gente está falando de mercado financeiro, você estava aqui nessa época. Bolha. Né? Nós tivemos em 2008 aqui, ninguém estava esperando aquilo. Ninguém. Quer dizer, havia pessoas esperando, eu vou tocar nesse ponto, mas as pessoas estavam vivendo a sua vida, estava todo mundo bem, investindo dinheiro, ganhando dinheiro, e de repente o mercado simplesmente veio em colapso. Muitas pessoas, eu não vou perder, não podemos falar, Batalha, todos perderam dinheiro, porque não foram todos. Não. Inclusive tem um grande filme que chama A Grande Aposta, de um fundo de investimento que ganhou mais de 400% justamente nessa época. Então, a pessoa ela tem que entender, ela não pode arriscar, ela tem que ter alguma coisa. Então, bota 30% em imóveis, porque a gente sabe que imóvel é aquele dia, ninguém vai botar um imóvel nas costas e sair correndo. Sim. E se a gente tem algum problema amanhã que a gente não saiba o que é, pelo menos a gente sabe que existe ali alguma garantia de que realmente nós vamos ter o dinheiro resgatado de alguma maneira. Né? Isso é importante, a segurança é importante. E aí, como a gente falava sobre como investir, Carlos, primeira coisa a pessoa pode fazer, a segunda coisa ela pode procurar um assessor, o assessor vai dizer para ela, olha, eu acho que você podia comprar isso, você podia investir nisso, você podia fazer aquilo, e o assessor vai dizer para ela o que ela vai fazer, ele vai cobrar ali uma comissão, uma taxa, alguma coisa, e ela vai abrir a operação, mas ele é quem vai dar assessoria. Um que todo mundo conhece, mas é o menos indicado, é os bancos. Todo banco vai ter um produto de investimento para a pessoa poder investir no mercado financeiro, alguma coisa atrelada SP 500, Nasdaq, vai ter alguma coisa ali. E os fundos de investimento, que no caso dos Estados Unidos é muito comum. No Brasil a gente não tem tanto isso, mas agora começou a se divulgar muito isso, né, dos fundos do XP e outros fundos, mas aqui é muito comum um fundo de investimento. E os fundos de investimentos aqui, geralmente, eles são focados em atender demandas, né? Fundo de investimento para proteção de restaurantes, fundo de investimento para empresas de tecnologia, fundo de investimento para empresas de saúde. Então, os fundos de investimento eles têm esses nichos. Então, essas 4 formas são as formas que as pessoas têm para buscar se expor ao mercado financeiro. E para o americano é muito comum procurar um fundo, colocar lá o dinheiro dele, pegar o telefone, ligar lá e falar, eu quero que faça isso, quero que faça aquilo, quero ir buscar rentabilidades.
Essa é a cultura americana, né? Diferente do Brasil, que eles não ensinam como administrar, como investir o dinheiro, né? Eu vi uma pesquisa, Carlos, da Morgan Stanley, agora não me recordo direito não, mas eu vi uma pesquisa muito interessante, Carlos. Eles fizeram uma pesquisa com 1.000 famílias que ganhavam até $100 mil por ano, americanos. Perguntaram para essas famílias o que elas fariam se elas ganhassem $1 milhão. 52% deles responderam que investiriam no mercado financeiro. Somente, eu acho que foi 12%, agora não lembro, 12%, foi 20%, pagariam as dívidas. Olha só a cultura, Carlos. Em vez de eu pagar a minha dívida, eu vou investir no mercado financeiro que vai me trazer uma rentabilidade que me dá condições de pagar a dívida. Dá-me condições de pagar o seguro, dá-me condições de pagar a prestação do carro. A mentalidade do americano é buscar o mercado financeiro uma opção. E tem sempre aquele que vai dizer assim, mas no mercado financeiro muita gente perdeu dinheiro. Sim, porque você tem que saber em que você está exposto. Por exemplo, nosso fundo ele tem como foco commodities. Aí vamos falar das coisas de Deus. Né? Nosso fundo tem como foco commodities, ou seja, produtos de matéria-prima. Milho, soja, arroz, cacau, café. Por quê? Porque nós somos brasileiros. E hoje o Brasil é um dos maiores produtores de café. A maioria das pessoas não sabe, mas o café brasileiro ele é comprado pelo mundo inteiro para ser misturado no café que eles produzem para dar gosto. Porque o nosso café é um café de altíssima qualidade. Né? Tem até um americano que falou uma coisa muito interessante, que o brasileiro ele toma café, um dos produtos mais chiques do mundo, ele toma como se fosse água. É um produto de riqueza que nós temos que as pessoas dão valor lá fora. Então, o café, a gente, por ser brasileiro, a gente conhece isso. A gente conhece o nosso clima, nós conhecemos a nossa cultura. Então, para a gente é mais fácil a gente identificar, por exemplo, uma safra, um problema como nós tivemos lá no sul do país, que afeta, que o sul do país é o maior produtor de arroz, de soja, e isso afeta o mercado muito. Então, quando você se expõe, você tem que ver o que esse fundo faz, ou o que esse investimento faz. Porque commodity ele é um investimento contra a inflação. E nós temos que falar disso. Hoje nós estamos vendo um momento que a inflação está pegajosa. Nós estamos vendo aí o Banco Central com dificuldade de baixar os juros. Eles não estão baixando os juros, não é porque eles não querem, é porque a inflação está alta. E a inflação está alta por quê? Porque o petróleo está alto. Mas aí eu pergunto, cara, se o petróleo está alto e eu tivesse hoje comprado, quando o petróleo estava $62, será que eu estava reclamando do preço do petróleo? Eu estava abastecendo o carro assim, beleza. Né? Então, o petróleo está alto, a gasolina está alta, o trigo está alto, e a maioria dos produtos são derivados do trigo. O óleo de soja está alto. E aí você vai reclamar do mercado, mas existe hoje um jeito de eu me proteger. Como? Eu tenho que me expor a produtos no mercado financeiro que vão contra a inflação. E a gente tem que ter essa cultura, porque o americano tem essa cultura. Então, mercado financeiro, Carlos, não é só ações da Apple, não é só ações da Microsoft. Mercado financeiro eu visto em boi, em porco, em arroz, em milho, em soja, tudo que define a nossa vida. Até gasolina. Tem um amigo hoje que liga para mim para perguntar: Álvaro, e aí, vai subir o preço da gasolina? Para mim poder abastecer, que o meu carro aqui é quantos litros aqui, uma RAM aqui, que eu preciso saber se eu encho o tanque ou não encho, se eu seguro um pouquinho, boto só $10. Para você, não sei se deu para explicar bem aí. Não. Falei demais, falei não. Não, foi ótimo. E para mim foi uma lição, né? Porque realmente todo mundo confunde muito essas duas coisas, né? Do investimento e de bolsa. E eu fiquei muito feliz de saber disso. Por exemplo, eu jamais vou comprar Bitcoin, por exemplo. É aquilo que você falou, vai para onde? O que você vai fazer? É muito mais fácil eu ajudar um produtor ao gado, ao porco, à soja, enfim, os grãos, né? Que lá no Brasil... Coisa de Deus, né? Pois é. E você vê, é uma coisa que eu acho interessante, é uma necessidade, cara. A gente precisa comer. Eu costumo até dizer para as pessoas, eu acho que de repente algum dia a gente pode deixar de comprar um iPhone mais novo. Sim. Pode usar um iPhone mais versão. O nosso agora é 14, daqui a pouco, né? 14 não, já estou no 25. A gente pode deixar de comprar um iPhone mais novo, mas a gente não pode deixar de beber leite, beber café.
A gente, antes de começar aqui, a gente estava bebendo um café. Cafezinho. A gente está lá investido lá, a gente tem contrato de café comprado até agosto de 2000 e... Ah, que legal. Legal. E o café vai ficar caro. O café vai ficar caro. É o próximo cacau. O café vai ficar caro. Aí, lembrando, isso aqui não é dica de investimento, não vai sair agora ali, eu vou comprar cacau, vou comprar café, por favor, não. gente, isso aqui a gente está querendo trazer aqui para as pessoas o entendimento para elas entenderem. E baseado nas pesquisas oficiais. Justamente. E também vou falar aqui, que senão o pessoal que defende Bitcoin vai falar assim, o Bitcoin ele vai ter uma utilidade. Mas, por exemplo, existem muitos hoje problemas que têm ainda que serem resolvidos pelas criptomoedas. Um dos problemas, por exemplo, é a regulamentação. Sim. Porque hoje, se você vai se expor a uma criptomoeda, se você tiver um problema, você vai reclamar onde? Para quem? Para quem? Eu tive um problema com criptomoeda. E o advogado foi lá o advogado da outra empresa falou assim, não, mas em cima de qual legislação que você vai cobrar o que você está cobrando? Pois é. Não existe. E aí você se pega numa situação que você fala assim, e aí? O que eu vou fazer? Aí vem aquela mentalidade que a gente falava, né? Eu vou arriscar. Eu tive um rapaz que veio falar comigo e falou assim, não, eu tô querendo apostar aí, eu tô querendo 50 mil, eu vou botar. Se perder, perdi. Se ganhar o saco lá, pelo menos metade do seu sacar, aí o que aconteceu? Ele botou, conseguiu ganhar 25 mil, tirou os 25, perdeu os 50. Aí ele virou para mim e falou assim, pelo menos fiquei com 25. Falei, pelo menos? Meu amigo, se você tivesse pegado os 50, tivesse colocado no Tesouro Americano, você tinha ganhado 6% ao ano, ainda tinha uns 50 de volta. É verdade. É uma mentalidade, nós, brasileiros, temos errada. A gente pega... Vou pegar ele e vou botar no jogo. Poxa, se a pessoa tivesse... Existem profissionais aqui nos Estados Unidos que eu estava vendo que trabalham com seguro, com seguro em vida, que eu acho muito interessante. Sim. Se a pessoa aportar ali todo mês ali, um valorzinho ali, todo mês, ela vai criar um produto para o futuro dela excelente. Em vez dela apostar. Então, eu acho que a mentalidade... Eu gosto muito da questão dos Estados Unidos, eu fiquei muito apaixonado por essa questão de... até você ver a dificuldade do americano de entrar nesse mercado, né, de cripto. Porque não há regulamentação. Por exemplo, uma instituição se expor a isso é um pouco perigo. Eles ficam assim, mas e aí, eu vou reclamar para quem? Porque o dinheiro não leva desaforo. Bom, existe um boato aí, desde abril, né, que o Fed não vai mais rodar dinheiro. Não. Vai ser não pode. Dinheiro digital. Acabou. O dinheiro... Exatamente para trazer um pouco mais de segurança para quem usa a moeda digital. Eu acredito que vai regulamentar. Não tem como fugir disso. Ou regulamenta ou vai perder. Vai regulamentar. Mas até regulamentar, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Por exemplo, eu costumo dizer quando os clientes perguntam, mas o que você acha de ter? Eu falo, quem vai controlar esse mercado vai ser os institucionais, vai ser os grandes fundos, os grandes bancos. Por quê? Porque a pessoa que ela tenha um Bitcoin, por exemplo, que vala 100 mil, ela não vai conseguir vender, mas ela vai conseguir chegar no banco e falar assim, eu queria 100 mil emprestado, eu quero hipotecar aqui o Bitcoin que eu tenho. Não vai conseguir. Não, aí ela vai conseguir. Aí ela vai. Sim, se for hipotecar. Porque tem valor. Para um banco, tem valor. É que nem hoje. Se você quer vender uma casa, você tem uma casa de 100 mil, você tem uma casa de 500 mil dólares. E hoje não estamos no momento de vender casa. Não estão financiando, o juros está alto. Mas se eu pegar essa casa que está quitada, eu for no banco, falar, olha, você me empresta aqui, que é o que o americano faz muito, né? Sim, você vê, a cultura americana. Eu vou lá e hipoteco a minha casa para pegar um dinheiro emprestado para fazer alguma coisa. É o second mortgage. É o second mortgage. Então essa cultura, que é o que o americano eles perguntam, eu vou fazer o que com isso? Quando estiver valor, eu vou fazer o quê? Então, eu queria trazer hoje aqui, né, esse entendimento de mercado, principalmente de fundo, né? Porque as pessoas têm uma cultura muito a fundo, vou perder dinheiro. Eu só vejo o pessoal perdendo dinheiro, mas tem gente que ganhou dinheiro. A gente está falando do filme aqui, A Grande Aposta. Sim. Se em 2008 o Carlos tivesse investido no fundo agora eu esqueci o nome dele, o Carlos teria, todo mundo chorando, e o Carlos teria 487% a mais no meu capital do que investir. Imagina se o Carlos tivesse botado lá 10 mil dólares. Todo mundo, perdi tudo, olha, crise, o Carlos, eu tô de boa. Teve gente que estava de boa.
Teve muitas empresas que tiveram muitos resultados positivos. Por quê? Porque o mercado financeiro é isso. É o dinheiro saindo de uma mão e indo para outra. Basicamente é isso. E se você sabe se posicionar nisso, você vai saber como ganhar dinheiro com isso, como aumentar patrimônio, como proteger o seu negócio. Eu acho muito interessante, Carlos, os brasileiros, por ter essa pegada empreendedora, se ele quer abrir um negócio nos Estados Unidos, ele começar a pensar também como que o negócio dele pode ser usado, como que o mercado financeiro pode ser usado para proteger o negócio dele. Ele tem que pensar nisso. Eu vou abrir um dealer de carro. Tá bom, mas e se os juros continuar altos, as pessoas não continuar financiando o carro, como é que você vai fazer? Para pagar o aluguel? Você vai ter que vender carro barato para isso? Não precisa. Foi o que aconteceu no Covid. Justamente. Ninguém sabia como pagar o aluguel, não era nem da loja, era de casa. Nem da casa. Então, assim, proteção. Eu vou abrir um restaurante. Né? Você vai abrir um restaurante de quê? De comida. Então, você já tem uma proteção em commodity. Você está protegido ali no açúcar, no arroz, porque você tem que estar protegido. Se você está vendo que o preço das coisas estão subindo, você sabe que isso vai diminuir a clientela ou isso vai diminuir o seu lucro, porque de repente você não quer repassar isso para o cliente, você está protegido com isso, você está usando o mercado financeiro como uma forma de proteção. E isso é o que o mercado financeiro possibilita. Então, quando a gente fala de mercado financeiro, o problema que eu vejo, sabe, eu tenho que falar isso porque é 90%, Carlos. 90% dos clientes que a gente atende lá quanto eu preciso investir para não fazer mais nada na vida. Gente, isso aqui não é para você deixar de trabalhar. Isso aqui é para você construir em paralelo. Então, é uma cultura. Sim. Né? É uma cultura, aquela ideia de ficar na praia o dia todo não existe, né? Ninguém faz isso. Então, o mercado financeiro, investir, é uma cultura que todos nós temos que ter, pouco ou muito, temos que ter para, em algum momento da vida, a gente passa. É até interessante, por exemplo, a herança. Hoje a pessoa abre aqui uma LLC e começa com essa LLC comprar ações, vai investindo ali, comprando ações, vai vivendo de dividendos. Quando ela vai passar a herança, ela passa a LLC. Ela não passa uma casa, ela não passa dinheiro no banco, ela passa uma LLC que está recebendo todos os meses dividendos. Está gerando, né? Está gerando. Hoje a gente vê família como o McDonald's, como muitas famílias aqui, a Hilton. Sim, Paris Hilton. Ela não precisa fazer nada? Não. Por quê? Porque o pai dela passou as ações dos hotéis para ela. Hotéis para ela. Não passou nem os hotéis, ela nem administra os hotéis. Isso é o mercado financeiro. Então, quando você pensar em mercado financeiro, e o mercado financeiro é o mais interessante, eu vou falar uma coisa aqui que a maioria dos brasileiros não sabem, Carlos. O mercado financeiro americano é acessível para todos. Sim. Tem muita gente que não sabe disso mesmo. E a gente tem... Eu faço consultoria aqui, né? E eu falo para as pessoas, tem muitos que não sabem que com o imposto de renda do Brasil eles podem comprar um imóvel financiado aqui. Como eu posso ter um imóvel? Lógico que pode, né? Você não é americano, então você vai fazer um foreign, um financiamento de quem mora fora e vai apresentar o teu rendimento do Brasil. Pronto, e está financiado. E as pessoas não sabem. Tanto na parte de investimento, como da compra de imóveis, enfim. Tudo, né? Nós temos que ter pessoas como você, Álvaro, para sempre vir dar acordar a gente, né? Para esse mercado tão gostoso e tão seguro. É o que eu digo para você. Eu gosto de investir também, mas eu perguntei para você a primeira coisa, tem segurança? Eu não vou perder. Eu sou diferente daquele que fala, vou botar 50, se perder, perdeu. Não, eu vou botar 50, eu quero ganhar 100. Não pode. Isso não pode acontecer, cara. Isso é uma das lutas que eu mais tenho. Essa a primeira quanto que eu tenho que investir para não fazer mais nada na vida. Né? A pessoa fala, meus custos de vida, eu preciso de $7.000 para viver aqui nos Estados Unidos. Quanto preciso investir para ter $7.000? Não, você não pode pensar assim. Né? E a segunda é justamente essa, é segurança. Então, por que a gente trabalha com as coisas de Deus? Primeiro que a gente acredita que isso é uma necessidade. Sim. Deus que nos deu. A semente
ela é divina. O petróleo é o tesouro como a Bíblia fala, vem das profundezas. Então, assim, a gente sabe que isso é uma necessidade. A gente pode anos passarem, isso sempre vai necessitar. Né? Então, a gente acredita nisso e aí tem a segurança. Por que isso? Porque é uma coisa que sempre vai precisar. Se eu falar assim, mas e se o preço cair? A gente está ganhando dinheiro também? A gente também vai ganhar, porque o mercado financeiro é uma coisa interessante. Como é um contrato futuro, eu posso te vender esse contrato para no futuro comprar mais barato, ou eu posso comprar esse contrato para no futuro te vender mais caro. Sim. Então, isso é o mercado, é como funciona. Então, quando a gente está lá operando, a gente muitas vezes... E uma coisa interessante, tá? É uma coisa que as pessoas não sabem. Eu vou até falar uma coisa que a maioria dos pessoal quer ser trader, né? E aí vai lá e eu vou comprar aqui o índice Nasdaq lá, que é o índice das empresas de tecnologia. Só que ele não sabe como é que funciona aquilo. Ele acha que aquilo ali é a vida. Como é que funciona? Geralmente quando uma empresa compra uma ação, vamos dar um exemplo aqui de uma Apple. E a Apple começou a cair. O que esse fundo faz? Ele vai lá no índice da Nasdaq, porque a Apple tem um peso muito grande no índice da Nasdaq, ou no índice, por exemplo, da S&P, vamos botar aqui a Nasdaq. E ele aposta que a Nasdaq vai cair. Então aquele dinheiro que ele está ganhando da queda da Nasdaq por causa da ação da Apple que está caindo, ele se protege do prejuízo que ele está tendo aqui. Então ele realiza aquela operação ali de venda ali da queda e depois ele espera a ação subir de novo e ele ganha dinheiro. As pessoas não sabem como que isso funciona. Óbvio, para você fazer isso tem que ter dinheiro. Por isso um fundo, porque o fundo tem volume. Por que um banco? Porque o banco tem volume. Então, quando você não tem muito dinheiro, como é que você vai fazer isso? Né? Então, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, tá, de como funciona o mercado financeiro. Então, por exemplo, eu sou um produtor, eu sou um empresário, eu quero garantir o preço de alguma coisa no futuro, eu quero garantir que esse preço vá se manter, eu vou lá no mercado e digo, olha, eu quero, por exemplo, eu quero vender esse contrato aí, eu estou achando que esse preço aí vai cair. Não caiu. Eu tenho um amigo aqui muito interessante que ele mexe com gado. Ele falou, poxa, tô perdendo dinheiro, rapaz, já tô segurando aqui as bichas, os gados aqui estão ficando gordos, o que eu faço, Álvaro? Eu falei, cara, você quer vender, tem que vender por quanto? Para mim, R$1.500 é o que eu faço. Como a gente não mexe no mercado brasileiro, eu falei, vou te dar um telefone aqui, você vai fazer o seguinte, você vai ligar para a pessoa e falar assim, eu quero vender o contrato do novilho a R$1.500. Mas aí se cair, é isso que você tem. Se cair, você vende aqui o novilho a 1.200 feliz. Vende rindo. Sim. Só como você lá na frente vendeu, você disse, eu vou apostar que vai cair. Você vendeu. A diferença lá da frente vai suprir essa necessidade. Que você está se protegendo. Isso é hedge. Chama-se hedge, proteção. Então, estou entrando aqui termos mais técnicos, mas é para ver que não é uma brincadeira. Dinheiro não se brinca. Eu aprendi uma coisa, espiritualmente falando, eu não olho dinheiro como papel, olho como semente. Por isso que a gente designou o fundo a trabalhar com coisas de Deus. Eu acho que dinheiro tem que ser visto como uma semente. Ele tem que multiplicar. Se você plantar bem, ela tem que frutificar, não tem jeito. Não é verdade? Eu tenho uma história não sei se a gente tem tempo ainda, de José, quando o fim das vacas magras, né, o momento final ali onde os egípcios já não tem mais o que trocar pelas sementes, já tinham trocado dinheiro, já tinham trocado os animais, já tinham trocado tudo, e eles chegam para José e dizem para José, olha José, a gente não tem mais nada, que o nosso corpo se faça por escravo de Faraó e nós sejamos agora escravos deles, sejamos posse deles. E José fala assim, pois bem, a partir de hoje vocês pertencem a Faraó, só que vocês vão fazer o seguinte, eu vou dar semente para vocês vão plantar a semente. A primeira colheita vocês vão trazer para Faraó. A segunda colheita é de vocês. Vocês foram o segundo dia lá pegar de vocês. A terceira é dos seus servos. A quarta é dos seus animais. E a quinta vocês vão replantar. Então a semente ela tem que ter. Primeiro a gente tem que devolver para quem é o nosso dono, né? Quando a gente reconhece que o nosso dono é o criador de todas as coisas, aí a gente já entende a logística da coisa. O resto, e fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E você vê, isso aconteceu no Egito,
E foi dali para frente que acabou as vacas magras. Quando houve ali o entendimento de como usar a semente. Porque até aquele momento eles não tinham entendimento. Eles trocavam por dinheiro, consumiam a semente acabava, trocava por animal, acabava, trocava por ouro, acabava. Agora não tem mais o que trocar. Quando eles foram trocar pelo que eles eram, José falou, agora eu vou explicar para vocês como é que vocês vão usar. Porque agora vocês não são mais de vocês vão obedecer. Então eu acredito que dinheiro é semente. Quando a gente sabe usar, a gente vai ter bons resultados esse dinheiro. Esse exemplo que você deu é aquele teu amigo que falou, quanto eu preciso te dar para ganhar 7 mil por mês? Vai acabar esse dinheiro. Vai. Porque ele está comendo a semente. Então... É que nem o outro lá, que ganhou 25. Eu falei, mas você guardou os 25 por mês? Eu falei, não, rapaz, eu usei. Porque ele achou que era lucro. Que ninguém ganha alguma coisa e acha que é lucro. Ela vai gastar. Ela está achando assim, eu tenho aquilo. Então, eu gosto muito de explicar isso. E a segurança é importante. Lembrando, a gente tem que falar disso aqui, a gente está dando nenhuma dica de investimento, nada desse tipo. A gente está falando aqui, abrindo a visão do brasileiro, do que está vindo morar aqui, que quer começar a dolarizar, vendo a situação do pai falar, eu quero ter alguma coisa em dólar. Você pode investir no mercado financeiro, você deve começar, mas você tem que ter essa ideia, né? E saber, segurança, que você falou. Segurança é tudo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. A gente está vendo uma situação aí que a gente acordou um dia, outro dia estava tendo uma guerra. Pois é. E quando a gente achou que a guerra já não ia acabar, começou uma outra em outro lugar, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, temos que ter segurança, eu acho muito importante. Nossa, muito legal. Olha, para vocês que assistiram até agora, nós vamos deixar embaixo desse vídeo o telefone, o website da Navis Investment. E aí vocês podem entrar em contato com o Álvaro, porque realmente é um consultor, é um expert. Então, vocês vão estar muito bem encaminhados com essa assessoria que você vai... Bom, já nos presenteou hoje, né? Eu só não vou perguntar quanto é, né? Estamos aqui para transbordar. Eu acho que vale. Eu estou com uma missão que é levar essa ideia de que o brasileiro não pode ser só empreendedor. Ele tem que ter o plus. Exato. Empreender, mas ele também tem que investir. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Álvaro, por ter vindo. Pela oportunidade. E toda a sua equipe aqui maravilhosa. O estúdio aqui vai estar aberto para você, para a gente ter uma segunda, terceira, quarta podcast, né, para o pessoal cada vez mais ficar entender melhor do que é bolsa e do que é investimento, né? Ainda mais agora que tem chegado bastante brasileiros com esse problema do Brasil, muita gente dolarizando aqui. E muitas vezes vem sem informação, é o que ele falou. Antes de você vir, você tem que mandar o teu dinheiro, entendeu? Porque quando você vier, tudo vai ficar mais fácil. Então, olha, aproveite a oportunidade. Álvaro Wilson, da Navis Investment, vai estar embaixo o telefone, nome dele, tudo. Vocês fiquem à vontade, liguem e qualquer coisa também me procurem aqui na Four Brothers. Obrigado, um beijo no coração de vocês. Obrigado, Álvaro. E espero contar com você novamente para eu poder aprender mais. Só convidar, só chamar. Obrigadão. Abraço.